Quando Elias está debaixo do zimbro, Elias não está orando. Você não diz assim, e estava Elias no deserto orando ao Senhor. Não, Elias estava no deserto dormindo e pedindo para morrer. Meu Deus, ele não estava orando. Como assim? O homem com tantas experiências, que ataque severo à mente e às emoções desse homem. Por que funcionou? Você nunca se perguntou por que funcionou esse ataque na vida de Elias? Eu já me perguntei. Então, a resposta está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4. Eu vou ler para você. Olha o que ele diz para Deus. Basta, Senhor. Oi, tá tudo bem, né? A conexão tá boa, não é? Então vamos lá. Tá escrito assim: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, o que ele tá falando aqui? Primeiro, ele estava querendo pendurar a chuteira. Como assim? Um homem com tanta unção, com um chamado lindo, pendurando a chuteira. Que ataque severo! Como eu disse, quando o diabo viu que não podia pegar ele pelo pecado, porque ele era um homem que andava em santidade, então pegou pela mente, pelas emoções. Aí ele disse, chega, não aguento mais. E depois qual foi a outra coisa que ele disse? Ele não tinha proteção emocional. Escreve aí, proteção emocional. Eu preciso ter proteção emocional, você precisa ter proteção emocional. A resposta, como eu disse, está aqui no versículo 4, está escrito, ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Então, ele já trouxe para a conversa uma história em que ele sentia que a família dele, que os pais dele eram pessoas que eram desprezadas, rejeitadas. O seu histórico familiar não é um dos melhores. Ele traz isso à tona. Eu não sou melhor do que os meus pais. Meus pais, tipo assim, estava dizendo, meus pais não romperam, meus pais faliram, meus pais fracassaram, e eu sou igual aos meus pais. É isso que ele está falando. Então, o que é proteção emocional? Uma pessoa que não tem proteção emocional, ela é imatura, irritada. Vou dar sintomas. Como eu sei que a gente pode deixar alguma coisa para trás, eu escrevi aqui para você, olha. Pessoas que não têm, que são frágeis emocionalmente. Pessoa que não tem proteção emocional é uma pessoa frágil emocionalmente. Uma pessoa ungida pode ser frágil emocionalmente? Pode. Acabei de provar. Elias era muito ungido, mas era muito frágil emocionalmente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas como você é uma única pessoa, a fragilidade emocional vai afetar a sua vida espiritual. Então, sintomas de fragilidade emocional. Pessoas que são hipersensíveis, pessoas imaturas, que gastam a energia emocional delas de forma inútil, geralmente se alimentando e se retroalimentando de preocupação, de ansiedade, de críticas. É uma pessoa tá tudo bem? Entrou uma ligação, eu desliguei aqui. É uma pessoa hipersensível, resiliente, não é resiliente, é uma pessoa irritada e impaciente. Tudo isso são sintomas de pessoa que é frágil emocionalmente, tá bom? Então, ela é frágil emocionalmente. Vamos lá falar mais de pessoas que são frágeis emocionalmente. Vamos lá. Reação, eu vou continuar falando de sintomas, hein? Alteração de humor constante, oscilação frequente entre alegria e tristeza. Você vê um Elias totalmente animado, celebrando a vitória, com força para guerrear, com mais de 800 feiticeiros, né? Que são sacerdotes de Baal, e daqui a pouco o homem está deprimido, né? Então, alteração de humor constante, reações exageradas. Você não viu em Elias uma reação exagerada? Tipo, basta, quero morrer. Você falar basta, tudo bem. Agora você dizer quero morrer, eu não tô
acabando com Elias, não. Não, Elias é como eu e como você. Se a gente não cuidar, a gente fica igualzinho. Isso se você já não estiver como Elias. Outra reação, então, reação exagerada, respostas desproporcionais. Você já viu uma pessoa fazendo uma tempestade em copo d'água? Ela é frágil emocionalmente. Explosões de raiva, crise de choro diante de pequenos problemas. São pessoas que, diante de pequenos problemas, elas transformam em grandes problemas. São pequenos, mas ela transforma a tempestade em copo d'água. Outro sintoma, dificuldade em lidar com críticas. Elias não foi criticado, mas ele também, não que ele tenha sido criticado, mas ele não foi elogiado. Então, a pessoa frágil emocionalmente, ela precisa sempre ser validada. Talvez Elias estivesse esperando que o povo aclamasse, não porque ele fosse orgulhoso, não. Emocionalmente, ele precisava disso. Elias, obrigado. Elias, você é um grande homem de Deus. Alguma coisa assim. Ou que mostrasse gratidão mesmo. E como não aconteceu isso, ele ficou frustrado. Outro sintoma, necessidade constante de aprovação, que está nesse pacote, que eu já tinha até falado. Medo do julgamento das pessoas, isso você vê a fragilidade emocional de Arão, e você vê que o ataque espiritual veio porque Arão tinha fragilidade emocional. Como Arão, ele tinha medo de ser julgado pelo povo, quando o povo pediu que ele fizesse um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando. Então, como ele teve medo de ser julgado pelo povo, ele fez a vontade do povo. E aí, ele pecou. Você está vendo como uma coisa está ligada à outra. O teu emocional está muito ligado ao teu espiritual. Dificuldade em gerenciar o estresse. Elias, tudo bem, você está cansado, dorme. Mas Elias se auto-abandonou. Ele não só dormiu, ele dormiu e dormiu e dormiu, sintoma de depressão, um sono de fuga, de isolamento, e ele tinha um discurso de desistência, não é descansar. Então tá cansado. Jesus pegou os discípulos e os levou para um lugar afastado, para eles descansarem. Então tá cansado, descansa, mas não abandona o cargo, abandona a família, abandona o emprego, não. Tá cansado, descansa. Problema de sono, ou a pessoa tem insônia, ou ela foge para dormir o tempo todo, como foi no caso de Elias. E pessoas assim têm muito baixa autoestima, quem é frágil emocionalmente, mas como baixa estima eu vou falar em outro item, vou deixar aqui em stand-by, tá? E como que você pode vencer então esse primeiro sintoma? O que eu estava falando preste atenção em você mesmo. O autocuidado é muito importante. Se pergunte como é que você está para você mesmo. Eu estou orando? Não, você não está orando. Por que você não está orando? Porque você está com a mente confusa, você está debaixo de ataque espiritual. Então, eu vou reagir, eu não vou fazer aquilo que a minha emoção manda, mas eu vou fazer aquilo que a palavra manda, eu ir para o secreto, onde eu vou ser recompensado. Então, a primeira coisa eu te dei tantos sintomas, aí você pode perguntar, eu sou frágil emocionalmente? Você tem que ser sincero com você mesmo. Se você não anotou os sintomas, então eu vou te recomendar uma coisa, vê de novo o vídeo e anota e começa a trabalhar em cada um desses itens. Como é que eu vou trabalhar? Olha, o que não falta é material aqui no meu canal no YouTube. Para cada um desses itens tem um vídeo. E se você quiser trabalhar de forma total, tem o curso de restauração emocional na área de membros. Tem tanto aqui, sem ser na área de membros, muitos temas, e na área de membros tem o curso completo. Bom, esse é o primeiro sintoma de que você está debaixo, prestes a sucumbir a um ataque espiritual.